Olá! O álcool é uma droga composta por substâncias psicoativas ou psicotrópicas e que tem uma regimentação que o torna uma droga lícita, porque tem a sua produção e a sua comercialização e o consumo para maiores de 18 anos aqui no Brasil, devidamente regulamentados por lei, o que não torna o alcoolismo menos severo, menos dramático na vida das pessoas. Eu sou Rosicléia Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Sejam todos bem-vindos. Sobre a minha ótica, o vício do alcoolismo, embora considerado o ato de beber lícito, um dos mais graves e mais perigosos. Inicialmente por ser considerado lícito. Isso remonta lá desde a Grécia Antiga, onde o ato de beber é associado a um evento de socialização. E, na verdade, nós temos já um consenso no mundo científico de que, conforme a genética da pessoa, pode inclusive desencadear quadros de esquizofrenia. E dificilmente uma pessoa fará um teste de genética para saber o que tem ou não propensão diante de algumas substâncias. Este é um dos motivos pelos quais o alcoolismo se torna extremamente perigoso. Mas existem outras situações que talvez os que me assistem possam se identificar, que são aquelas situações de estragar vidas, arrebentar com estruturas familiares, por questões de agressividade, por questões de perder o emprego. Tantas pessoas perderam suas vidas dirigindo sob o efeito do álcool e tantas outras também chegaram a óbito porque o condutor do veículo, no sentido contrário, estava alcoolizado. Nós temos muitas questões a serem discutidas, repensadas, e é preciso sim conversarmos sobre os nossos hábitos, inclusive nas nossas casas, naquele jantar do sábado à noite em que se bebe na frente de crianças e adolescentes, nos domingos a famosa churrascada regada a muito álcool. Nós já temos países, inclusive, em que o consumo do álcool é permitido em alguns ambientes fechados. Por exemplo, a pessoa pode ingerir álcool na sua residência, bares ou restaurantes. Se for pego digerindo álcool na rua pública, pode inclusive ser preso. No Brasil ainda a questão está restrita a não estar dirigindo e ter mais do que 18 anos. Há alguns anos aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior chamada Charqueadas, um jovem de 17 anos que saía de uma festa para levantar fundos para a formatura do ensino médio foi assassinado por colegas, amigos que estavam também nessa festa e que por uma rincha se organizaram na saída e atacaram ele, mais 2 amigos e seu pai. Infelizmente, ele foi atacado com uma garrafa, teve traumatismo craniano e hemorragia e veio a óbito. A investigação, o inquérito, citou 9 réus de maiores e mais algumas dezenas de adolescentes. Todos eles, em seus depoimentos, afirmaram estar por efeito de álcool. E contaram que nessa festa acontecia o famoso shot, em que os garçons transitam pelo salão com uma arminha dessas do tipo de brinquedo, em que as pessoas são convidadas a abrir a boca e o álcool é injetado de forma gratuita e sem nenhum critério. Infelizmente, esses réus foram condenados, os adolescentes encaminhados para o órgão que possa trazer alguma recuperação, e aquele jovem de 17 anos não está mais na sua família. Nós temos então inúmeras perdas para quem o consome, para as pessoas que convivem próximas ou nem tão próximas a quem consome o álcool. Já é um consenso no mundo científico de que o alcoolismo tem 3 etapas. E que a primeira etapa, considerada nem tão prejudicial à saúde da pessoa, se restringe a 2 doses. E de fato ela tem o funcionamento de um chamariz para o nosso cérebro.
Nessas 2 doses, a pessoa adquire uma certa descontração, ela fica muito mais relaxada. E por que é um chamariz? Porque ela vai querer prolongar, o seu cérebro irá desejar prolongar esse estado de tranquilidade e aumentar, inclusive. E aí é que é o grande perigo, em que a pessoa passa para a segunda etapa a partir da segunda dose. Nessa segunda etapa, o nosso cérebro perde o autocontrole. E aí nós temos aquelas situações da pessoa ficar chata, repete inúmeras vezes a mesma frase, ela perde o senso lógico de direção, ela cambalhota, ela cai, ela acaba se expondo a situações desinteressantes, sobe na mesa, dança, tira a roupa, por vezes se torna agressiva verbalmente, fisicamente. Vejam que isso, além de todas as situações que eu já relatei, a segunda etapa já traz inúmeros prejuízos à pessoa que ingeriu álcool. E qual é a terceira etapa? A terceira etapa é aquela em que a pessoa entra em depressão e, em alguns casos, chega a entrar no coma. Na segunda-feira, os consultórios estão lotados com pessoas em estado depressivo, onde se abre um quadro de depressão, e quase sempre, quando se faz o levantamento do histórico, houve uma ingestão de álcool exagerada no final de semana. De modo que muitas patologias mentais são sim hereditárias, são genéticas, e algumas são por escolhas e decisões que as pessoas o fazem. E quando eu escuto alguém dizer, não, eu tenho tudo sob controle, eu fico naquelas 2 doses, eu tenho absoluta certeza de que é uma tragédia anunciada. De que quando você passa de um determinado padrão e nível em que o seu cérebro já não é mais uma questão motivacional de você saber se controlar, já é uma questão química, física, é aquela substância movimentando os seus neurotransmissores, mexendo em questões hormonais e que sim, você irá querer passar da segunda dose. E que este autocontrole não se prolongará por muito tempo. Portanto, nas nossas escolhas e nas nossas decisões, pensemos como queremos estar para os próximos dias, meses, semanas e anos. E quando quisermos dar bons exemplos para os nossos filhos, parentes, amigos e colegas, aprendamos a levantar a bandeira para não ao álcool. Não apenas a lei seca, uma lei seca na vida. Até o próximo vídeo.